Então beleza pessoal, já estou com o meu Visual Studio 2022 aqui, aberto. E vou criar aqui um novo projeto. Vou selecionar aqui um Blank Solution, tá bom? Se não estiver aparecendo aqui para vocês, é porque eu já usei ele recentemente, então ele já aparece aqui para mim. Se não estiver aparecendo, vocês digitem aí Blank Solution. Só digitando Blank Solution já vai aparecer aqui para mim, ó. É esse carinha aqui. Vou selecionar ele. Vou escolher em qual pasta que eu vou salvar esse projeto. Eu vou salvar nessa pastinha aqui, nesse diretório D, que eu chamei de Demo Dev. E vou selecionar essa pasta. E o nome que eu vou dar para essa aplicação vai ser de Demo Arc, abreviando, né, para inglês, API. Vou salvar ele aqui. Beleza. Se eu olhar para a pastinha, ó, ele já salvou aqui a pastinha que eu, com o mesmo nome aqui da minha solution, tá? E ele está aqui dentro. Eu já vou criar aqui uma pastinha source, que é onde vai ficar os meus projetos. Então, agora eu vou adicionar as nossas camadas, né? A gente tem aqui, ó, as nossas camadas de domain, application, persistence, infra e persistence. Então vamos começar aqui do domain para application, para o persistence, daí a gente vai para o infra e vamos deixar aqui o presentation por último. Mas eu já vou criar todas elas aí na sequência eu vou trabalhando em cada uma, tá? Então vamos criar aqui primeiro a nossa camada de application, então de domain, desculpe. E vamos vir aqui, ó, você vai clicar com o botão direito aqui em cima da solution, vai vir Add e vai selecionar aqui New Project, tá bom? Assim como eu já usei várias vezes isso aqui, então acaba ficando no histórico, então vou selecionar aqui um Class Library, tá bom? Se não estiver aparecendo, você pode vir aqui, ó, e digitar um Class Library, só abreviando aqui pelo nome ele já procura. Eu quero selecionar esse carinha aqui, ó, Class Library, a project for creating a class library that target.NET or .NET Standard. Tá bom? Esse carinha, vou dar um duplo clique nele. Vou selecionar a pasta source, que é onde eu quero que ele fique. E eu vou chamar ele de... vamos chamar aqui de... clean arc.domain. Vai ficar com esse nome aqui, ó. Vou até copiar porque eu vou reutilizar ele. Opa, ficou errado aqui. Clean Arc. Abreviando aqui para não ficar um nome muito grande, tá? Então, Clean Arc, né? Clean de limpo, arquitetura limpa, né? Só que no nosso domínio, na nossa camada de domínio. Então, vou criar aqui, vou dar um Next. Vou utilizar aqui a última versão do .NET, que é a versão .NET Core 8. Vou criar a aplicação. E aqui está ele. Tá bom? Já vou vir aqui, vou adicionar mais um novo projeto. Class Library. Vou também salvar na minha pastinha Source. Vou selecionar a pasta. E aqui agora vai ser o nosso Application, né? Então, vou minimizar aqui. Vou chamar aqui de Domain. Clean Arc Domain, só que agora Application. Vai ficar assim. Vou avançar também, vou utilizar o .NET 8. Vamos para a próxima. Qual que é a próxima aqui? É o nosso Persistence, que é a parte que vai cuidar, a camada que vai cuidar da implementação do banco, né? Então também, ó, Class Library. Vou colocar aqui o nome de Persistence, de persistência, né? Ou você pode chamar de data, tipo de dados, né? Você escolhe o nome. Então vou vir aqui em Next. Sim, deixa eu só selecionar a pastinha download, source, né, para ficar tudo organizadinho nessa pasta. Vou dar um Next, .NET 8, vou criar. Agora vamos para a próxima, que vai ser aqui a nossa infra. Então vou vir aqui, Class Library. Vou selecionar a pastinha source também. E vou colocar aqui o nome de infra. Deixa só infra aqui, né? Acho que vai ficar mais abreviado para não ficar os nomes muito grande também. Ou a gente pode colocar o nome aqui, né? Infrastructure. Então vamos colocar aqui Infrastructure. Acho que esse nome aqui minúsculo. Não, acho que vai ficar melhor com o nome aqui maiúsculo. Então infrastructure. O nomezinho chato, hein? Structure.
Beleza? Deixa eu ver se não ficou zoado esse nome aqui. Infrastructure, isso mesmo. Uhum. Tá, vai ficar assim. E deixa eu salvar ele aqui na pastinha source, né? Para não ficar separada das outras. .NET 8 e tá criado também aqui. Agora a gente vai criar a nossa última camada, que seria a camada de front, né, de presentation. Nesse caso aqui, como eu estou no contexto, né, na aplicação .NET 8, então eu vou usar aqui uma aplicação Web API. Então eu vou selecionar esse rapazinho aqui, ó, Web API. Se não estiver aparecendo também para vocês, vem aqui, ó, Web API. Então vocês vão selecionar essa opção aqui, ó. Deixa eu só procurar. Esse daqui, ó. ASP.NET Core, não, desculpe, é esse daqui. É o que só vai ter uma API mesmo. Então vamos selecionar ele. Deixa eu confirmar mesmo aqui, porque tem uns que acaba vindo com páginas de Razor, como se fosse usar um padrão MVC, e não é isso que eu quero. Vai ser esse aqui mesmo, ó. Vou criar nesse aqui. Aí qualquer coisa, se não for esse template, eu mudo. Mas eu acho que aquele daqui aparece tantos nomes iguais ali que acaba confundindo um pouco, tá? Então vou selecionar isso daqui. Vou copiar aqui o Clean Architect, só que eu vou chamar de... Você pode chamar de front, de web, presentation, tá? Mas seguindo ali a nomenclatura, eu vou chamar de presentation. Então, eu vou criar aqui. Vai ser no .NET 8. Eu já vou habilitar aqui para... Vou deixar o Docker para uma outra hora. Eu vou fazer um vídeo separado sobre Docker. E perfeito, era essa arquitetura que eu queria mesmo. Esse template. Então, se a gente olhar aqui, já temos as 5 camadas aqui, né? Ó. As 5 camadas aqui, ó. Domain, a application, a nossa... Deixa eu pegar aqui a minha flechinha. Então já temos aqui, ó, a domain, né? Essa aqui não. Ó, a nossa domínio que está aqui, já temos a nossa application que está aqui, já temos o nosso persistence que está aqui, já temos a nossa infrastructure que está aqui e a nossa presentation que é o nosso front que também está aqui. Beleza? Então com isso já criamos as camadas. Agora vamos trabalhar nelas, né? Vamos começar também pelo domínio, que é o nosso core, nosso coração, tá bom? Então vamos começar por ela. Se esse vídeo ficar muito grande, pessoal, eu talvez faça em 2 partes, tá? Já estamos com 8 minutos aqui. Talvez eu faça ele diretão, ele acaba ficando um vídeo muito grande, mas se ficar grande não tem problema, vocês podem ver um pouquinho agora, vejo o vídeo depois, num outro momento que vocês tiverem mais tempo, não tem problema. Então vamos dar continuidade aqui, vamos começar pela camada aqui de domain. Eu vou apagar essa classe que ele já deixou criada para mim, não vou utilizar ela. Então aqui na camada de domain, a gente vai criar nossa entidade de banco, tá? E vamos supor aqui, usando o contexto aqui de um cadastro de cliente, tá bom? Então vou criar aqui uma pastinha chamada entity, de entidades, né? Aqui, entities. Eu também já vou deixar criada aqui umas pastinhas de enumeração, caso eu queira usar, né? Enumeration. Também já vou deixar criada aqui a minha pastinha de interfaces. E a minha de Value Objects, que são os objetos de valores, tá? Value Objects. Beleza? Então, se a gente olhar aqui, ó, é mais ou menos o que ele tem, tá? Não é necessário, não é escrito na pedra que você tem que implementar tudo que está aqui, né? Tudo que também está aqui no application. Você usa de acordo com a sua necessidade. Se tiver coisas que estão aqui e você não vai precisar usar no seu projeto, é só não implementar. Se em algum momento do seu projeto ele começar a crescer e você vê a necessidade, então você pode implementar alguma usabilidade que já está descrita aqui, né? Que nem nesse caso eu não vou estar utilizando
CQRS, então não vou implementar a questão de comando e carries aqui, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Então, na nossa camada aqui de application, eu vou criar a minha tabela, a minha classe que vai representar a tabela de banco lá, né, que vai ser a de clientes. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma nova classe, né, adicionar nova classe, e vou criar um tipo classe aqui, né, e vou chamar essa classe aqui de funcionário. Pode ser funcionário. Funcionário. Tá bom? E ela vai criar por padrão como interna aqui, mas é bom mudar para público, porque a gente vai estar utilizando ela em outros assemblies aqui, né? No caso, no application. E muito bem, o que tem um funcionário? Ele precisa de nome, e-mail, telefone, CPF, data de nascimento, e a gente pode dizer o tipo dele, se o funcionário é um gerente, é um diretor, ele é um operador, ele é, eu não sei, supervisor, e você escolhe o que seria. Então, o que eu vou deixar criado aqui, ó? Eu vou aproveitar aqui, vou adiantar um pouco. Eu já tenho aqui o nome, ele tem um e-mail, um telefone, um CPF, ele também vai ter uma data de nascimento, e aqui eu poderia também ter um tipo dele, que eu vou criar aqui, ó, aqui no meu enumerators, eu vou criar aqui um enum, né, do tipo funcionário. Então aqui, ó, adicionar nova classe, e vou selecionar aqui tipo funcionário. Então eu vou adicionar essa nova classe. Isso aqui não vai ser uma classe, na verdade vai ser um enum. Então eu vou colocar aqui public enum tipo funcionário. E aqui eu posso escolher, por exemplo, vai ser o quê? Ó, mais ou menos aqui, ó, que eu estou usando o Copilot, eu tenho um plugin da inteligência artificial instalado no Visual Studio que, dependendo do que eu escrevo, ele me sugere alguma coisa, né? E ele meio que já até acertou um pouco aqui. Então eu posso dizer, ó, esse funcionário é o quê? Vamos mudar aqui para... Ele é um diretor? Ele é um operacional mesmo? Um funcionário comum? Ele é um gerente? Ele é um supervisor? E vai, né? Você pode escolher. Ele está sugerindo para mim aqui, ó, analista, e vai. Então, aqui a gente tem os nossos enumeradores. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tinha esses carinhas, ó, tá vendo? Ó, enumeration, você pode usar para várias coisas, para tipar algo, né? Tipo aqui no caso, no nosso contexto é funcionário. Então, o nosso funcionário vai ter essas opções de tipo aqui. E aqui, ó, na minha classe funcionário, eu poderia simplesmente vir aqui, dar um public tipo funcionário, onde eu posso fazer isso aqui, ó, o tipo dele. Claro que daí eu tenho que importar, né, referenciar essa classe aqui. Então, deixa eu mudar aqui para ele poder usar esse enumerator. Então eu falo qual que é o tipo dele, né? Beleza? Então eu vou vir aqui, já salvei ele. O próximo passo aqui é nós criar aqui um base entity. Perceba que eu não coloquei aqui um ID, né? Não coloquei um ID, então o ideal é você não ficar colocando o ID aqui. Eu poderia, né? Vir aqui e colocar um prop e falar, ó, que o ID do usuário vai estar aqui, tá? Vai estar aqui. Não tem problema nenhum. O problema é que se você tiver você vai ter muitas classes aqui. Então é bom você abstrair e deixar isso daqui numa classe base, né? Uma classe que você vai herdar e que você vai reaproveitar esse ID em todas as outras classes. Então a gente pode vir aqui, colocar 2 pontos e herdar aqui de base entity, por exemplo. Tá bom? Ela não existe aqui ainda. Eu vou criar essa classe, ó. Aqui no... Pode ser aqui nessa pastinha entity mesmo. Vou criar aqui uma classe. Vou chamar ela de base entity. Vou mudar ela aqui para public abstract class. Ou seja, ela vai ser uma classe abstrata, né? Você não pode instanciar ela, né? Você não pode fazer base entity é igual a new base entity. É uma classe abstrata, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó. Vou criar essa propriedade guide aqui. E no construtor, eu vou falar que toda vez que essa classe aqui for chamada, ele já vai atribuir um ID aqui para o meu guide, aqui, né, para o meu guide. E aqui, ó, no meu funcionário, eu simplesmente posso remover esse cara aqui.
Porque como ele está herdando um base entity, então ele já vai ter um ID aqui automaticamente. Ele está herdando a classe base entity, então ele vai ter acesso a esse ID, que toda vez que for chamado esse carinha aqui, automaticamente ele já cria uma instância e já seta um ID para a gente. Beleza, feito isso, agora a gente pode vir aqui e criar uns value object. A gente tem um funcionário que possui um CPF e e-mail, né? O que a gente pode fazer aqui na pastinha value objects é criar, por exemplo, um validador de CPF, um validador de RG, né? E por aí vai. Então aqui, só para nível de demonstração, eu vou criar uma classe que eu vou chamar aqui de validar CPF, tá? Validar CPF. Também eu vou deixar ela como pública. Eu já tenho um código aqui que ele é meio que uma receita de bolo. Você vai ver esse código aqui em muitos lugares, tá? E é esse carinha aqui, ó. Ele valida um CPF. Você vai passar no construtor o número de um CPF e ele vai chamar esse método aqui para verificar se o CPF é válido, né? Ele vai verificar a questão do tamanho do dígito. Ele tem aqui, se não me engano, acho que é um regex, né? Acho que não é esse código que usa um regex, mas tem uns outros que usam o regex para verificar se o número do CPF realmente dá match com um CPF válido, tá bom? Depois vocês podem olhar aqui, entender melhor esse código, debugar ele. E a gente pode criar também um outro aqui para validar um RG, se fosse o caso, né? Você poderia também ter um outro para validar um e-mail e assim vai. Mas todos esses aqui estão ficando no nosso value objects, tá bom? Nossos objetos de valores, a gente usa para validar algumas coisas específicas dentro de uma classe, né? Uma propriedade de uma classe. Então aqui também temos o validar RG, tá bom? Ele é bem simples, mais enxuto do que o do CPF. E com isso já está bem aqui encaminhada a nossa camada de domínio, né? O que a gente pode implementar também na camada de domínio, é claro, que é o nosso cliente, o nosso funcionário repositório. Então eu vou criar aqui uma classe chamada, uma interface, né? Chamada iFuncionário repositório. Então, iFuncionário repository. Vai ficar desse jeito aqui. E eu já vou deixar ele público, claro. E aqui no nosso funcionário repository, o que vai ter basicamente? Ele até me sugeriu aqui, né? Deixa eu só ver se consigo aqui importar. A gente vai obter os funcionários, né? Vou mudar isso aqui. Vou deixar get mesmo. Às vezes acaba ficando um pouco misturado de inglês com português, né, no projeto. Não é o ideal, mas aqui só para demo, né, acaba ficando um pouco misturado de inglês com português aqui. Mas sempre o ideal é, se você começou o seu projeto tudo em inglês, faça tudo em inglês. Se você fez o seu projeto com as variáveis e métodos, tudo com nome em português, então siga tudo em português. Isso é uma boa prática aí também. Então, Ctrl RG para remover aqueles namespaces, aqueles using que eu não estou usando aqui, né, aquelas referências que eu não estou usando. E beleza, então temos aqui um método para obter todos os funcionários do banco. Eu vou obter um PLID e vou retornar um funcionário. Eu vou criar um funcionário, né? Aqui poderia ser um void, né? Então eu nem vou usar isso aqui, eu não vou retornar o usuário criado, pode só ficar task create. Aqui também o update e o remove. Então vai ficar assim, ó. Ou seja, as funções bem básicas aqui. Feito isso, deixa eu salvar tudo aqui. E vamos agora para a parte de application. Acho que aqui a nossa camada de domain já está bem encaminhada. Então agora, só deixa eu compilar aqui, né? Segurando Ctrl Shift e apertando B, você compila o projeto e vamos verificar se não tem nenhum erro, né? Ó, compilou com sucesso. A gente tem 5 projetos, né? Então ele compilou 5, não teve nenhum erro aqui dentro também. E tá tudo certinho. Se você quiser, às vezes você está com muito projeto aberto assim, né? Aí você acaba se perdendo assim. Então, caso você queira recolher tudo, você pode vir nesse íconezinho aqui, ó, que tem um menos. Então ele vai recolher tudo, aí você volta normal aqui para como eles estavam, né? Então vamos agora para a nossa camada de application. A nossa camada de application que tem aqui essas implementações, né? Caso você queira usar algumas delas. E o que a gente vai usar aqui não vai ser todas, mas algumas. Então vamos começar apagando essa classe aqui que eu não vou utilizar ela.
Vou vir aqui no meu application, já vou criar algumas pastas que é bom usar também, né, para manter uma boa prática, separar as classes dentro das pastinhas para a gente entender o que está fazendo cada coisa, né, para não ficar um monte de classe solta aqui e depois a gente ficar catando feijão, né, buscando aqui as classes. Então eu vou criar aqui as pastinhas, eu vou começar aqui pela a pastinha chamada Abstraction, Abstractions. Vou criar aqui uma outra que eu vou chamar de Automapper Config, que a gente vai estar utilizando aqui o Automapper, tá? Então, Automapper Config. Vou criar mais uma, que vai ser a nossa pastinha Common, né? Que às vezes você tem alguma classe que você tem um uso comum em vários outros lugares. Você vai ter uma pastinha aqui Configuration, que você vai utilizar ela para configurar algumas injeções aqui de dependência, né, para registrar no container. Então, vou chamar aqui de Configurations. Vou criar mais uma aqui, que vai ser as nossas DTOs, né, que vai representar ali converter as tabelas de banco para uma DTO. Então, vou criar aqui também mais uma, que vai ser aqui a nossa tabela de mapeamento, que eu vou chamar aqui de Mapper, porque eu vou estar utilizando duas abordagens aqui, tá? Vou fazer um mapeamento manual, que ele é até melhor e mais rápido do que utilizar o Automapper, e também vou utilizar o Automapper para vocês verem como que seriam as duas maneiras de mapear uma tabela do banco para uma DTO. Eu vou deixar somente de Mapper, ou você pode chamar de Manual Mapper aqui, para ficar bem sugestivo o nome, né? Manual, né? Manual é foda. Manual Mapper. E o próximo aqui que a gente pode estar criando é uma pastinha aqui de serviço. Então, vai ser de services. E o nosso validator que a gente vai utilizar para validar a integridade da nossa classe. Então, vou chamar aqui de validator. Beleza? Eu acho que é essas pastinhas. Se faltar alguma depois eu vou adicionando na sequência. Mas ela está bem próximo do que está aqui, né? Abstraction, eu tenho aqui as minhas DTOs, eu tenho os validators, eu tenho a minha services aqui, né, as interfaces que vai ficar na abstractions. Eu posso mudar aqui, não tem problema nenhum. Alguns projetos você vai ver com um nome de abstraction e outros você vai ver interfaces, não tem problema, tá bom? Mas eu vou deixar abstraction aqui. Muito bem, vamos começar aqui então a trabalhar nessa aplicação. Vamos começar aqui criando as nossas abstractions aqui, tá? Eu vou utilizar aqui dentro o nosso funcionário service, porque o que vai acontecer? Quando eu estiver lá na minha API e eu for fazer uma requisição, ele vai mandar essa requisição primeiro para a camada de aplicação, tá bom? Vou pegar aqui, ó. A presentation vai fazer uma requisição, por exemplo, né, na API, e vai mandar, por exemplo, um post para cadastrar um funcionário. Então, ele vai mandar primeiro para a nossa camada de aplicação. A camada de aplicação é que vai mandar, vai trabalhar, né, vai validar a entidade, né, vai validar o request para ver se o funcionário está com todos os dados preenchidos, né, toda aquela regra de negócio. Se tiver tudo certo, então a camada de aplicação envia esse dado, né, para a camada de domain, para manipular esses dados, e então a gente vai persistir eles, né? Então vamos lá. Na verdade, ele vai mandar para a camada aqui de persistence, tá? Que é onde vai salvar. Falei errado, ele não vai mandar para domain, ele vai mandar para persistence, porque uma vez que a gente validou o dado, validou se o funcionário está com todos os dados preenchidos, está tudo bonitinho, não tem nada faltando, então significa que está tudo certo, já podemos persistir esse dado. Então, a API chama aqui, envia o dado aqui para ser manipulado na camada de aplicação, e a camada de aplicação vai verificar se está tudo certo e vai persistir o dado. Então, ela vai conversar com a nossa camada aqui de persistence. Então, vamos criar aqui uma interface. Eu vou criar aqui um novo item, tá bom? O tipo interface, e eu vou chamar ele de iFuncionário Service, tá bom? Vou chamar ele assim. Também eu vou mudar ele para público. E
vamos agora implementar os métodos aqui dentro. O que ele vai me sugerir aqui? Bom, vamos ver se ele já consegue... ele já conseguiu acertar um pouco aqui no que eu preciso, né? Eu não tenho a funcionário DTO ainda, eu vou criar daqui a pouco, mas saiba que a gente vai precisar dele. Então, eu já vou deixar aqui criada só para ele parar de reclamar ali com um erro. Então, eu vou criar aqui uma nova classe que eu vou chamar de funcionário DTO. A funcionário DTO, eu vou colocar aqui como pública, tá? Ela poderia ser um record aqui também, tá? Né? Um record, que ele é bem utilizado também para trabalhar com classes que vai representar a nossa tabela de banco, tá bom? Mas aqui nesse exemplo eu vou estar utilizando a própria classe mesmo. A nossa classe DTO, ela vai ter as mesmas propriedades da entidade lá do funcionário, tá? Então, ele vai ter deixa eu pegar aqui, ó. O nome, e-mail, telefone, CPF e tipo funcionário. Então, você está vendo que como eu estou querendo usar o tipo funcionário, e esse tipo funcionário está na camada de enumerator, ó. Então agora eu vou ter que fazer o seguinte, a minha classe de aplicação precisa conhecer a camada de domínio para poder fazer a implementação, que é o que acontece aqui, ó. Você lembra que eu falei que a camada de domain e application, elas têm um acoplamento, então é normal que a camada de aplicação conheça a camada de domain, porque muitas implementações que estão na domain vai ser chamada na camada de aplicação. Então, vamos vir aqui e vou referenciar. Eu estou falando para a minha camada de application que eu quero se comunicar com a minha camada de domain. Então, eu vou ter acesso agora lá ao meu enumerator. E beleza, né? A gente tem aqui esse funcionário DTO. Só que eu não quero usar o funcionário DTO desse jeito, né? Porque quando eu for criar um funcionário, eu vou, na verdade, ter que criar aqui um nome diferente de funcionário DTO. Eu vou criar aqui, ó, o nome criar funcionário DTO. Já vou explicar por quê, tá bom? Eu vou já deixar mais uma pronta aqui. Aqui sim, aqui eu vou deixar funcionário DTO. Eu vou ter mais outra aqui, que vai ser o nosso excluir funcionário DTO. Que na verdade nem precisa, né? Porque excluir a gente só vai passar o ID lá e pronto. Então, vou ter basicamente só o criar e o update. Agora que me lembrei aqui, é bom ter o update. Update funcionário DTO. Aqui nesse contexto, sim, eu preciso pegar o ID. Então, eu vou pegar aqui, ó. Na hora que eu estiver atualizando o funcionário, eu vou ter que saber qual que é o ID dele para poder atualizar. Quando eu estiver criando um funcionário, eu não sei qual que é o ID dele ainda. Vai ser criado um novo, então eu não preciso informar o ID. Aqui vai ser... aqui fica sem o ID. Quando eu retornar um funcionário lá da tabela de banco, ele vai ter que ter um ID. E também aqui no meu funcionário, quando eu for atualizar, né, ele vai ter que ter um ID. Então, tá certinho. O único ADTO que não vai ter um ID aqui seria o criar. Porque no momento que eu estou criando, o usuário é um usuário novo, ele não tem um ID ainda. Então, o ID vai ser criado quando eu estiver passando os dados lá para a camada aqui de application. E eu vou converter ele para a entidade de banco. E aí sim, nesse momento, ele já vai ter um ID. Então, eu não preciso passar ele aqui. Vou remover aqui aqueles users que eu não estou usando. E aí, beleza. Então, aqui, ó, no meu funcionário service, eu vou usar o criar funcionário DTO. Na verdade, aqui no meu create, ó, create funcionário DTO. No update, eu vou usar aqui o atualizar funcionário DTO. Deixa eu ver se ficou esse nome mesmo. Ficou update, né? Aqui eu vou deixar o nome mais, então, em inglês, né? Create, aí fica melhor. Então vai ficar aqui, ó, create e update. Aqui no funcionário DTO ele vai retornar esse aqui mesmo, e aqui também vai ser esse, e aqui só vai ser um guide. Então temos o create, o update e o DTO. Muito bem, só deixa eu separar isso aqui em classes diferentes,
Então eu vou criar aqui e vou mover ele pro... Deixa eu ver se eu acho aqui. Geralmente ele dá uma opção. Ele não está aparecendo aqui para mim. Mas geralmente tem a opção de você mover essa classe aqui para um arquivo externo, né? Tá, não tem problema. Então vamos fazer o seguinte. Só para separar esses arquivos aqui e não ficar tudo no mesmo lugar. Deixa eu fazer um esquema aqui diferente, então. Vou comentar eles. Ele não deixou criar porque já existe. Funcionário DTO. O funcionário DTO já existe mesmo, que não tenha o update aqui, ó. Vamos criar o update e o nosso create. Eu vou comentar tudo aqui também, não tem problema. Aqui, ó, nosso create. Beleza, vamos deixar ele público, mas na verdade já vou aproveitar aqui. Aqui dentro vai ficar só o funcionário DTO. Eu vou pegar esse create aqui, vou jogar ele para cá. Pronto. Vou pegar aqui o meu update e vou mover ele para o meu update aqui. Pronto, então cada um ficou aí em sua respectiva classe. Beleza? Então, aqui eles estão sendo implementados no nosso funcionário service. Então, quando eu for criar um funcionário, eu vou utilizar o meu create funcionário service, DTO, o meu create funcionário DTO, onde eu vou passar o nome, e-mail, telefone, CPF, o tipo dele e pode ter uma data de nascimento. Beleza, feito isso, agora a gente pode estar vindo aqui para o nosso criar, né, a implementação para esse serviço aqui. Então, eu vou criar aqui um funcionário service aqui dentro, ó. Vou vir aqui, add, nova classe, e vou estar criando aqui um funcionário service, uma classe. Então, funcionário services. Opa, ficou com 2 E aqui. Vamos adicionar esse carinha aqui, beleza, e vamos tornar ele público. O que a gente vai fazer aqui dentro, né? O que a gente vai implementar aqui dentro? Eu já está querendo sugerir aqui, mas eu não vou... Tá, vamos ver se ele chega perto do que eu preciso. Eu vou utilizar o funcionário repositório, sim, que está lá na minha camada de domain, e vou utilizar o Automapper. O Automapper não está instalado aqui ainda, mas eu vou instalar aqui, ó. Vou procurar instalar a última versão. Ele instalou para mim, então se eu olhar aqui, ó, ele instalou o meu Automapper aqui, um pacote na minha aplicação. Vou fechar aqui. Então, beleza, eu tenho aqui um construtor, onde eu estou injetando meu funcionário repositório e também estou injetando aqui o meu Automapper. Aqui, na hora de retornar funcionário DTO, só preciso referenciar lá a pastinha, né, que está dentro de DTO. E aqui vai ser funcionário, tá bom? Então, aqui na hora de criar, na hora de obter todos, ele vai lá no meu repositório, vai obter todos os funcionários e já vai retornar para mim, fazendo a conversão de funcionário, que é a tabela de banco, para uma DTO. Então, eu estou convertendo a minha tabela de banco para uma DTO, que vai representar essa tabela de banco. E nos outros métodos aqui também, pegando pelo ID, né, adicionando, onde eu vou passar aqui um funcionário, na verdade aqui é create funcionário DTO, cara. Aqui é create funcionário DTO e aqui é update funcionário DTO, tá bom? A mesma coisa, eu vou converter eles aqui na hora para um funcionário, porque na hora que eu vou adicionar, ele só aceita um tipo funcionário e não a DTO, por isso que eu preciso converter antes, beleza?